Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos símbolos mais fascinantes e, olha, talvez um dos mais incompreendidos da nossa psique, o arquétipo do louco. A ideia aqui é ir muito além daquela caricatura do tolo, sabe? E descobrir a força poderosa que ele representa de verdade. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Quem é o louco? Pensa um pouquinho. Quando a gente fala o louco, o que é que vem na cabeça? Provavelmente algo como sei lá, um bobo da corte, né? Alguém meio imprudente, talvez até um tolo. Essas imagens são super comuns. Mas, e se por trás de tudo isso estiver escondido um dos maiores potenciais da nossa jornada? E é aqui que a gente já começa a virar o jogo. Olha só essa comparação. De um lado, tem a ideia comum, a que associa o louco à ingenuidade. Do outro lado, a gente tem a essência arquetípica dele. E o que é isso? É a consciência antes mesmo dela se fixar numa forma. É um impulso puro, primordial de existir, uma abertura radical para tudo que a vida pode oferecer. Para entender melhor, imagina que o louco vive nesse ponto zero da psique. É um lugar de potencial puro, sabe? É aquele estado antes da gente formar o nosso ego, as nossas identidades, antes de todas as histórias que a gente conta sobre quem nós somos. É basicamente a vida em estado bruto, antes de ser encaixotada em conceito. Então, para a gente desvendar esse arquétipo, nosso roteiro vai passar por 6 pontos-chave. Primeiro, vamos além da caricatura. Depois, vamos falar sobre uma inocência essencial e a liberdade que vem com ele. Aí, a gente entra na relação dele com o risco, o poder surpreendente do vazio e, para fechar, como ele é esse começo que nunca acaba. Ok, primeiro ponto, além da caricatura. O mais importante de entender logo de cara é que o louco não é uma pessoa, não é uma figura literal. Ele é um princípio. É aquela força fundamental que empurra a gente para existir, sabe? Para dar o primeiro passo sem nem saber direito qual é o destino. E essa definição aqui, olha, é a chave de tudo. O arquétipo do louco é o princípio vivo da experiência. Pensa nisso, um impulso para existir antes de qualquer definição. A função dele não é apontar o destino, tipo, vá para lá. Não. A função dele é abrir o caminho, é dar o pontapé inicial na jornada. Beleza, vamos para o nosso segundo ponto agora, que é sobre a inocência. Mas calma, não é ingenuidade não, é uma inocência essencial. E a diferença é gigante. O que a gente chama aqui de inocência ontológica é basicamente uma inocência que faz parte do ser. Não tem a ver com ignorar os perigos, tá? Tem a ver com não se deixar paralisar pelo medo de errar. É não ter aquela compulsão de querer controlar tudo, cada resultado. É uma postura aberta, sem defesas, diante da vida. E essa frase resume isso de um jeito perfeito. Ele não ignora a possibilidade da queda. Ele apenas não permite que o medo da queda paralise o movimento. Percebe a força disso? A coragem dele não vem de ser desligado do perigo, vem da decisão de que se mover é mais importante do que ficar parado com medo. Para ele, a experiência de viver vale muito mais do que a ilusão de segurança. Chegamos ao terceiro ponto, e aqui a coisa fica ainda mais profunda. Vamos falar sobre liberdade e identidade, sobre como o louco mexe com o nosso ego. É aqui que ele vira uma chave libertadora. Pensa no nosso ego. A função dele é buscar estabilidade, né? Ele está o tempo todo se perguntando, mas afinal, quem sou eu? Ele precisa de uma resposta, de uma definição clara, de uma história bem amarrada para se sentir seguro. Aí vem o louco e vira a mesa. A pergunta dele é outra, é muito mais fundamental. Ele não pergunta quem eu sou, ele pergunta o que é nascer agora. O foco dele não está no passado, não está numa identidade engessada, está no aqui e agora, no que está brotando neste exato momento. Ele não se define, ele se move com a vida. E qual é o grande presente disso tudo? É que a energia do louco é o que nos permite crescer. Sabe aquelas identificações rígidas que a gente cria? Eu sou isso, eu sou aquilo? Ele dissolve isso. Ele cria uma mobilidade interna, facilita as transições da vida. E mais importante, dá a força para a gente soltar aqueles papéis antigos que não fazem mais sentido. Vamos lá, quarta parte, o risco como uma passagem sagrada. Agora a gente vai ver o louco em ação, caminhando no fio da navalha. A imagem mais clássica do louco, que todo mundo conhece, é essa. Ele tá ali, caminhando na beira do abismo. Mas olha, muito cuidado aqui. Não é porque ele quer cair, tá? A motivação não é a autodestruição, não é uma busca irresponsável pelo perigo. Ele caminha ali porque é só ali,
na beira do desconhecido, que a vida deixa de ser só repetição. É o único lugar onde a vida acontece de verdade, onde a transformação é possível. E essa tabela deixa tudo bem claro. De um lado, o caminho da certeza, território conhecido, controlado, mas que leva uma segurança estéril. Do outro, o caminho do louco, na beira do abismo, exigindo presença total, mas com a promessa de uma transformação autêntica. São duas formas de viver, né? Agora a gente chega num conceito que pode parecer estranho no começo, mas que é um dos mais poderosos, o poder do vazio. A ideia aqui é olhar para o vazio não como falta, mas como um espaço fértil, criativo. Pensa na palavra vazio. Geralmente, ela dá um certo desconforto, né? A gente tem uma necessidade quase que imediata de preencher qualquer espaço vazio, com barulho, com planos, com certezas, qualquer coisa. Mas na lógica do louco, o vazio é o oposto de falta. Vazio é potência, é um campo aberto de possibilidades. É como se fosse um útero simbólico, o espaço onde o que é novo pode finalmente nascer. Porque, vamos combinar, o excesso de certeza, isso sufoca a criatividade. O vazio, então, se torna a condição número 1 para criar. E para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso. O sexto e último ponto é entender o louco como esse começo permanente, o verdadeiro segredo da transformação. Então, qual é a função do louco na nossa vida? É um ciclo, olha só. Primeiro, ele suspende a certeza. Quando isso acontece, o que ele faz? Abre caminhos. Ao abrir caminhos, ele inaugura novos ciclos, e o resultado de tudo isso? Ele permite que a vida aconteça. Simples assim, sem ser forçada, sem ser controlada. E a gente termina com essa reflexão. O louco não ensina como viver, ele ensina a permitir que a vida aconteça. Talvez a grande sabedoria não seja ter um manual de instruções sobre como viver, né? Mas sim ter a coragem de deixar a vida acontecer através da gente, com toda a incerteza e beleza que isso traz. Então, fica essa provocação final. O que será que mudaria se, só por um momento, a gente parasse de tentar controlar tudo e simplesmente deixasse a vida acontecer?